E se eu te dissesse que a ansiedade não é um castigo, mas um sinal, que sua mente não está quebrada, apenas sobrecarregada, hoje você vai descobrir algo diferente. Você não precisa viver com essa inquietação constante. Não precisa continuar se sentindo preso dentro dos próprios pensamentos. Porque sim, é possível eliminar a ansiedade, não com promessas vazias, mas com lições práticas, com decisões diárias e com uma mudança profunda na sua forma de viver. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para você recuperar o controle, silenciar o barulho interior e construir uma mente tranquila, mesmo quando o mundo lá fora estiver em caos. Você está pronto para parar de apenas sobreviver e começar a viver em paz? Então fique, porque isso pode marcar um antes e um depois na sua vida. Antes de começarmos, quero te convidar a escrever nos comentários esta frase poderosa: hoje escolho a paz interior. Sou estoico. Escreva com intenção, como um compromisso consigo mesmo. Ao escrevê-la, você não só a fixa na sua mente, mas a grava no seu subconsciente. E isso, aos poucos, começa a mudar a sua realidade de dentro para fora. Porque aquilo que você repete com convicção se transforma na sua nova forma de viver. Número 1. Agradeça o sofrimento e as situações que te irritam. Você sabe o que acontece quando para de amaldiçoar aquilo que te incomoda e começa a agradecer por isso? O seu mundo interno muda completamente. Porque enquanto continuar vendo o sofrimento como um inimigo, continuará sendo escravo dele. Mas quando você o enxerga como um mestre, se torna livre. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te leva ao limite, não está aí por acaso. Está aí para te ajudar a se conhecer melhor, para mostrar onde você ainda reage com raiva, com ansiedade, com medo. E em vez de desejar que essas coisas desapareçam, você pode começar a dizer obrigado. Sim, obrigado. Obrigado por me mostrar que ainda me falta paciência. Obrigado por me colocar diante dos meus próprios limites. Obrigado porque mesmo que eu não entenda agora, sei que isso tem um propósito. Talvez eu não veja isso de imediato, mas sei que cada desconforto é um espelho que me obriga a olhar para dentro. Às vezes queremos fugir da dor, mas é justamente nela que está o crescimento que tanto buscamos. Pense bem, quantas vezes você saiu mais forte depois de uma crise? Quantas vezes aquela decepção, aquela perda, aquela discussão te revelou algo essencial? Não foi confortável, mas foi transformador. Não foi desejado, mas foi necessário. O sofrimento nos lapida, como o fogo lapida os metais. Ele revela quem realmente somos, não quem fingimos ser quando tudo está indo bem. E segundo o estoicismo, nada do que vem de fora pode realmente te ferir. O que te fere não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. Então, se você muda sua percepção, se escolhe agradecer até mesmo o que dói, está recuperando o seu poder. Agradecer a quem te irrita não é fraqueza, é coragem de crescer. É reconhecer que essa pessoa não tem controle sobre a sua paz interior, a não ser que você entregue esse controle a ela. Quando alguém te incomoda, na verdade está te dando uma oportunidade para praticar a temperança. Quando algo não sai como você esperava, é um convite à flexibilidade e à humildade. E sabe o que acontece quando você aceita isso? Sua mente se torna mais forte, mais clara, mais serena. Você começa a confiar mais em si mesmo, para de reagir impulsivamente e passa a responder com consciência. Você deixa de se sentir uma vítima e passa a ser o protagonista do seu próprio processo, porque já não está esperando que o mundo te trate bem para se sentir bem.
Você está treinando seu caráter para manter a paz mesmo no meio do caos. Quando algo te perturbar, pare e diga em voz baixa: obrigado. Mesmo que não sinta no início, diga: não se trata de justificar a injustiça ou negar a dor. Trata-se de decidir o que você vai fazer com essa dor, vai transformá-la em raiva ou em sabedoria. Vai deixar que ela te consuma ou te construa. Agradeça a quem te criticou. Ele te mostrou o quanto você ainda depende da aprovação. Agradeça a quem te ignorou. Ele te ensinou o quanto você depende do reconhecimento externo. Agradeça a quem te traiu. Ele te revelou sua idealização dos outros. Cada experiência vem com uma mensagem, e quando você está pronto para recebê-la com humildade, tudo muda. Não significa que você deseje sofrer. Significa que, se o sofrimento chegar, você vai aproveitá-lo. Que, se alguém desperta sua irritação, você se pergunta: que parte de mim ainda precisa ser curada? Onde ainda não encontrei paz? E com essa consciência, você avança. Se torna mais forte, mais sábio, mais livre. Você não precisa que a vida seja perfeita para ter paz. Você precisa aprender a agradecer mesmo o que é imperfeito. Porque quando faz isso, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em como você escolhe responder. Então, da próxima vez que enfrentar uma situação difícil, lembre-se: esse incômodo não veio para te destruir. Veio para te despertar, para te mostrar o caminho. E se você tiver a coragem de agradecer, estará plantando dentro de si a semente da verdadeira resiliência. Porque no fundo, toda adversidade é um chamado ao crescimento, e você vai responder com queixa ou com gratidão. Número 2. 96% das preocupações nunca acontecem. Quantas vezes você passou noites sem dormir, imaginando cenários que nunca se tornaram realidade? Quantas vezes sentiu o coração acelerado por um "e se" que jamais aconteceu? É inacreditável, mas é verdade. 96% das coisas que te preocupam nunca chegam a acontecer. E quem afirma isso é a ciência. Estudos mostram que quase todas as preocupações que roubam sua paz não têm base real. São fantasmas mentais, projeções de medo, construções de um futuro que nem sequer existe. E mesmo assim, lá está você, preso nos seus pensamentos, angustiado com tudo o que poderia dar errado, como se preocupar mais te desse mais controle. Quando, na verdade, o único resultado é exaustão mental e emocional. Nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas, ou até com situações que nem estão sob nosso controle. Isso não é preparação, é desgaste. Sabe o que o estoicismo diz sobre isso? Que a única coisa que realmente está sob o seu controle é a sua mente, seus pensamentos e suas ações. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E Marco Aurélio escreveu que, se algo tem solução, não há motivo para preocupação. E se não tem, se preocupar também não adianta nada. A preocupação é inútil, e mais do que isso, é uma ladra de vida. Cada segundo que você passa antecipando problemas que não existem é um segundo roubado do seu presente. E o pior é que muitas vezes esses pensamentos te paralisam. Você deixa de agir, de aproveitar, de viver. Como se imaginar todas as catástrofes possíveis te deixasse mais forte. Mas na verdade, só te enfraquece. Pense nisso por um momento. Se 40% do que te preocupa nunca vai acontecer e outros 30% estão ligados ao passado que você não pode mudar, então pelo menos 70% dos seus pensamentos ansiosos são completamente desnecessários. O que você poderia fazer com toda essa energia se a direcionasse para o que realmente pode mudar?
A chave está em voltar ao presente. Toda vez que sentir ansiedade, faça a si mesmo esta pergunta: estou em perigo real neste exato momento? E quase sempre a resposta será não. Você está seguro, está vivo, está aqui, mas sua mente, treinada para sobreviver e não para ser feliz, continua correndo atrás de ameaças imaginárias. O seu trabalho é detê-la, observá-la e redirecioná-la. Você não precisa controlar o futuro, precisa controlar o seu foco. Comece reconhecendo que você não precisa resolver tudo com antecedência. Não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é de presença. Porque só no presente você pode tomar decisões com clareza. Só no presente você pode respirar fundo e perceber que está criando problemas que não existem. E quem está fazendo isso é você, não é seus pensamentos. Você não é seus medos. Você é o espaço que observa tudo isso. É a consciência que pode dizer: isso não é útil. Você pode até agradecer a sua mente por tentar te proteger, mas não precisa segui-la cegamente. Pode voltar ao seu corpo, à sua respiração, a este instante. Aqui não há perigo. Aqui há calma. Se hoje você está preocupado com algo, faça o exercício de escrever essa preocupação. Em seguida, pergunte se isso está nas minhas mãos. Se a resposta for não, solte. Se for sim, faça algo a respeito, mas pare de ficar repetindo o mesmo pensamento. Não alimente a ansiedade com repetições mentais, alimente a paz com ação ou com aceitação. Lembre-se, o futuro ainda não existe, e quando ele chegar, será apenas um novo presente. Então prepare-se para vivê-lo, não para temê-lo. Não sacrifique sua tranquilidade por aquilo que ainda não aconteceu. O maior ato de sabedoria é confiar na sua capacidade de se adaptar ao que vier, em vez de sofrer por antecipação. Hoje você pode escolher soltar, pode deixar de carregar essa mochila cheia de "e-se", que não te leva a lugar nenhum. Você não precisa prever o futuro, você precisa viver o agora. E se conseguir fazer isso, uma vez após a outra, verá muitas das suas preocupações desaparecerem. Você está aqui, está respirando, está seguro. Este momento é tudo o que você tem, e ele é mais do que suficiente. Número 3. Identifique e reduza os seus gatilhos de ansiedade. Você já se perguntou por que, sem um motivo claro, sente ansiedade? Ou como se algo invisível ativasse um alarme dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. A verdade é que a ansiedade muitas vezes não vem de um perigo real, mas de certos gatilhos que atuam como interruptores emocionais. E o mais poderoso é isto: muitos desses gatilhos podem ser identificados, gerenciados e reduzidos. A ansiedade não surge do nada. Ela tem raízes. Às vezes essas raízes são químicas: má alimentação, consumo excessivo de cafeína, falta de sono ou até o excesso de telas e notificações. Outras vezes os gatilhos são emocionais, pensamentos automáticos, exigências internas, julgamentos aprendidos, culpas que você carrega desde o passado. E também existem os ambientes, pessoas, rotinas ou situações que, embora pareçam normais para os outros, para você representam tensão constante. E aqui está o primeiro passo: reconhecer que a ansiedade não te define. Ela é apenas um sinal, uma mensagem do corpo e da mente dizendo que algo não está bem. Ignorar esse sinal não resolve, mas entendê-lo sim. Pergunte-se com honestidade: o que me dispara? O que eu estava fazendo, pensando ou sentindo antes de começar a me sentir ansioso? Talvez você descubra que o acúmulo de tarefas sem descanso é um detonador, ou que toda vez que fala com determinada pessoa, sai emocionalmente drenado. Talvez o problema seja seu diálogo interno, aquela voz que insiste em dizer: eu não sou suficiente.
Isso vai dar errado. Isso é demais para mim. Mesmo que isso não seja verdade, se você repete o pensamento constantemente, o corpo acredita que está diante de uma ameaça real. Uma das ferramentas mais eficazes é escrever o que você está sentindo no momento em que a ansiedade aparece. Não para se julgar, mas para se compreender. O que você disse a si mesmo? O que provocou a sensação? Você dormiu bem? Estava se comparando com alguém? Esse hábito constante de registrar vai te ajudar a identificar padrões. E quando você reconhece um padrão, pode mudá-lo. O estoicismo nos lembra que não devemos desperdiçar energia lutando contra aquilo que está fora do nosso controle, mas sim nos dedicar a cuidar do nosso mundo interior. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te perturba, não é pelo que aquilo é, mas pelo julgamento que você faz daquilo. Mude o julgamento e muda também a reação. E muitas vezes, mudar esse julgamento é tão simples e tão desafiador quanto escolher falar consigo mesmo com mais gentileza. Falar consigo da mesma forma que falaria com alguém que ama. Porque na maioria das vezes, o maior gatilho da ansiedade não está fora, mas dentro de você. É sua própria exigência de ser perfeito, de não falhar, de ter tudo sob controle. Mas a vida não funciona assim. E o seu valor não depende do quanto você acerta, mas de quanto você se cuida e se conhece, inclusive nos seus momentos mais vulneráveis. Então comece a reduzir os gatilhos pelo que estiver ao seu alcance. O café te deixa ansioso? Diminua o consumo. As redes sociais te comparam e te sufocam. Estabeleça limites. Suas manhãs são caóticas? Acorde 15 minutos mais cedo. Aquela pessoa te causa mal-estar constantemente? Estabeleça limites claros. E, acima de tudo, trabalhe o seu diálogo interno. Não fale consigo como um inimigo. Fale como um aliado que está ali para te apoiar. Não se trata de eliminar completamente a ansiedade. Isso não é realista. Mas é possível torná-la menos frequente, menos intensa, menos invasiva. Você pode reduzir o poder dela quando entende de onde vem. Quando entende que sentir ansiedade não te torna fraco, mas enfrentar isso te torna forte. Cada vez que você escolhe cuidar dos seus pensamentos, hábitos e ambiente, está reeducando seu sistema nervoso. Está ensinando ao seu corpo que ele pode estar seguro, mesmo diante de algo desconfortável. Lembre-se, nem tudo pode ser controlado, mas muito mais do que você imagina está, sim, nas suas mãos. E se você se comprometer a identificar o que te afeta e agir com compaixão e consistência, verá uma diferença real. Vai recuperar a paz que merece. Porque você não está quebrado. Você só precisa de espaço, clareza e vontade de se conhecer melhor. A ansiedade faz parte da sua jornada, mas não é o seu destino. E quanto mais consciente você estiver dos seus gatilhos, mais livre será. Número 4. Chegue aos fatos reais antes de se preocupar. Quantas vezes você já se preocupou com algo que nem sequer sabia se era verdade? Às vezes, um simples comentário, um mal-entendido ou uma suposição se transformam em uma tempestade dentro da sua mente. O coração acelera, o estômago se contrai e a mente começa a criar histórias que roubam a sua paz. E tudo isso por não ter parado para confirmar os fatos. Por não ter se perguntado, isso é real ou é apenas algo que estou presumindo? A maioria das nossas preocupações não vem da realidade, mas sim de interpretações, de pensamentos soltos que crescem descontroladamente porque não os questionamos. Pensamos que alguém está chateado conosco porque não respondeu uma mensagem. Imaginamos que vamos fracassar em um projeto só porque cometemos um pequeno erro. Acreditamos que algo ruim vai acontecer só porque ainda não recebemos uma resposta. E o problema não é sentir medo.
O problema é acreditar cegamente nesse medo sem investigar. Aqui entra o poder da clareza. Quando você chega aos fatos reais, muitas das preocupações desaparecem sozinhas. Você não precisa imaginar, precisa perguntar, não precisa adivinhar, precisa verificar. Em vez de deixar sua mente correr em círculos, pare, respire e pergunte-se que evidência real eu tenho para pensar isso. Isso é um fato ou é uma história que estou criando? Porque, quando você vive na incerteza, tudo parece mais sombrio. O vazio se preenche com os piores cenários que você consegue imaginar. Mas quando você traz luz, quando investiga, confirma, conversa, de repente percebe que não era tão grave assim. Era um mal-entendido. Você estava antecipando um problema que nem sequer existia. E isso muda tudo. Segundo o estoicismo, nossa paz depende da nossa percepção. Epicteto dizia, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Se sua opinião se baseia em boatos, emoções ou suposições, seu sofrimento será desnecessário. Mas se você se baseia em fatos, pode encarar a realidade com serenidade, porque a realidade, por mais difícil que seja, é muito mais gerenciável do que o medo imaginado. Transforme isso em um hábito. Diante de cada preocupação, pare e busque dados concretos. Está preocupado com sua saúde? Faça um exame em vez de entrar em fóruns que só alimentam o medo. Está com dúvida sobre algo que alguém disse? Pergunte diretamente, sem suposições. Tem receio de que algo esteja errado no trabalho? Converse com sua equipe, revise seu progresso, peça feedback. O medo alimentado pela incerteza é muito mais forte do que o medo enfrentado com clareza. Esse hábito exige coragem, porque às vezes temos mais medo da verdade do que da dúvida. Mas é só enfrentando os fatos que você pode agir com inteligência. Se você não sabe o que está acontecendo, não pode tomar boas decisões. E se não decide bem, acaba vivendo à deriva, dominado por pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Quando você aprende a buscar fatos em vez de suposições, sua mente se acalma, porque você não está mais preso ao imaginário. Você está presente, focado e no controle. Pode tomar decisões com base em informações reais, não em medos distorcidos. Pode conversar com clareza, sem precisar atacar ou se defender. Pode agir com base na certeza e não na confusão. Não se trata de ignorar suas emoções, mas de não deixar que elas te ceguem. Você pode sentir ansiedade e, ao mesmo tempo, se perguntar: isso está realmente acontecendo ou é só um medo na minha cabeça? Pode se sentir inseguro e ainda assim buscar a verdade. Porque quanto mais perto você estiver dos fatos, menos poder a ansiedade terá sobre você. Na próxima vez que algo te preocupar, comprometa-se consigo mesmo: não vou reagir até saber a verdade. Não vou tomar decisões até confirmar o que realmente está acontecendo. Porque eu mereço viver em paz. E essa paz começa com a verdade. No fim das contas, tudo o que você imagina sem verificar se transforma em uma prisão mental. E tudo o que você enfrenta com fatos vira uma oportunidade de agir com sabedoria. Escolha a clareza em vez da confusão. Escolha os fatos em vez das suposições e verá sua mente se libertar de muito barulho desnecessário. Número 5. Controle sua respiração para acalmar o corpo. Você já percebeu como sua respiração muda quando está ansioso? Ela fica curta, rápida, superficial, quase como se seu corpo estivesse se preparando para fugir de um perigo que nem sequer existe. Isso não é por acaso. É o seu sistema nervoso ativando a resposta de luta ou fuga. Mas o que pouca gente te diz é que você também tem um botão natural para desligar esse alarme, a sua respiração. Sim, respirar não é apenas algo automático, também pode ser intencional. E se você fizer isso da maneira certa,
pode mudar completamente como se sente, mesmo no meio do caos. A maioria de nós respira mal sem perceber. Usamos apenas a parte superior do peito. Aceleramos diante de qualquer estímulo e vivemos com uma sensação constante de tensão. Mas quando você aprende a respirar com calma e profundidade, usando o diafragma, envia uma mensagem clara ao seu corpo: está tudo bem. E essa simples ação muda tudo. O corpo começa a relaxar, o coração desacelera, os músculos liberam a tensão e sua mente fica mais clara. Isso não é um truque psicológico, nem uma crença espiritual. É fisiologia pura. Quando você respira de forma profunda e lenta, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável por levar o corpo ao estado de calma, digestão e recuperação. É como um freio natural para a ansiedade. E o melhor, você pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. Não é necessário complicar. Apenas feche os olhos, se puder. Coloque uma mão sobre o abdômen e respire profundamente pelo nariz, sentindo a barriga se expandir. Segure o ar por alguns segundos e depois solte lentamente pela boca, deixando o abdômen murchar. Repita esse processo por alguns minutos. Só isso. E observe como seu corpo começa a se acalmar. Aquilo que parecia insuportável há 5 minutos, agora parece mais administrável. Segundo o estoicismo, a chave para manter a serenidade está em controlar aquilo que está ao seu alcance. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, nem o caos do mundo exterior, mas pode controlar como respira, como responde, como escolhe manter a calma mesmo quando tudo à sua volta está em movimento. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E uma mente clara começa por um corpo calmo. Se você acalma o corpo, libera a mente. Na próxima vez que sentir ansiedade, não procure a solução do lado de fora. Procure a sua respiração. Torne-se consciente dela. Se estiver agitada, pare, guia, dê um novo ritmo. Transforme-a na sua âncora, no seu refúgio. Respirar não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te dar a clareza necessária para enfrentá-los melhor. Porque uma mente calma pensa melhor, decide melhor e age com mais sabedoria. Transforme a respiração profunda em um hábito, não apenas em uma ferramenta de emergência. Pratique ao acordar, antes de dormir, antes de uma conversa difícil ou quando sentir que o dia está pesado demais. Faça disso um ato de amor próprio, porque não há forma mais eficaz de cuidar da sua saúde mental do que ensinar ao seu corpo que ele pode estar em paz, mesmo quando o ambiente não está. A respiração é gratuita, sempre disponível e extremamente poderosa. Use-a com intenção. Treine seu corpo para não reagir por impulso. Treine sua mente para não correr com os pensamentos. Se você consegue controlar sua respiração no meio do desconforto, consegue controlar quase qualquer coisa, porque já não é escravo do momento. É dono da sua resposta. E lembre-se, você não precisa que a ansiedade desapareça por completo para encontrar paz. Só precisa parar de alimentá-la. E cada vez que escolhe respirar com calma, está dizendo: aqui você não tem poder. E é nesse instante que você recupera o seu equilíbrio. Porque no fundo, respirar bem não é apenas uma técnica, é uma decisão diária de voltar para si mesmo. Número 6. Aceite o pior e prepare-se para melhorar. Às vezes o medo não está no que acontece, mas no que poderia acontecer. Vivemos presos em cenários imaginários, tentando evitar a todo custo que algo dê errado. E esse esforço constante para negar ou resistir ao que tememos nos enche de ansiedade. Mas existe uma estratégia poderosa que pode te libertar desse peso: aceitar o pior. Sim, aceitar mentalmente, não com resignação nem com derrota, mas apenas como uma possibilidade.
Porque quando você aceita o pior, você para de ter medo dele. E quando o medo desaparece, você começa a agir com clareza. Aceitar o pior não significa desistir. Significa parar de lutar com uma ideia. Significa dizer, se isso acontecer, não vai me destruir. Eu vou enfrentar. Eu vou superar. E a partir desse momento, algo muda dentro de você. O ruído dos e se começa a silenciar. A ansiedade se dissolve e surge o foco. A negação te paralisa, mas a aceitação te coloca em movimento. Você já não está fugindo de um pensamento, está construindo uma resposta. Imagine que você está diante de uma situação difícil, uma prova importante, uma conversa desconfortável, um problema financeiro, uma perda iminente. Sua mente começa a se encher de perguntas. E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se me rejeitarem? Esses e se tornam uma prisão mental. Mas se você parar e se perguntar qual é o pior que pode acontecer, e visualizar isso com serenidade, vai perceber que é possível suportar. Pode não ser fácil, mas não vai te destruir. E essa conclusão te devolve o controle. No estoicismo, essa prática se chama premeditatio malorum, a meditação sobre os males. Marco Aurélio e Sêneca usavam esse exercício para se fortalecer emocionalmente. Não era para viver no pessimismo, mas para se preparar com realismo, para tirar do medo a sua máscara de monstro e vê-lo como ele é, apenas um pensamento. Porque quando o medo é enfrentado com lógica, ele perde força. E quando é aceito sem drama, ele se desfaz. Por isso, pratique isso, diante de cada preocupação, pergunte-se qual seria o pior resultado possível. Escreva, olhe para isso, aceite com serenidade. E então diga, agora, o que posso fazer para evitar isso, reduzir o impacto ou me preparar melhor? Essa é a chave. Primeiro você aceita, depois melhora, não o contrário. Porque se você tenta melhorar algo que ainda não aceitou, está agindo a partir do medo. E o medo distorce sua visão. Quando você aceita o pior, passa a tomar decisões mais firmes e lúcidas. Você não está tentando agradar, nem evitar. Está agindo com determinação. A clareza que vem da aceitação te torna imparável. Você já não vive para evitar a dor, mas para enfrentar a vida como ela é, com tudo o que ela traz. Aceitar não é desistir. Aceitar é assumir responsabilidade. É dizer, estou preparado para qualquer cenário, mas farei tudo o que puder para alcançar o melhor. E esse equilíbrio entre aceitação e ação é uma fonte imensa de poder interior, porque você já não reage com desespero, mas com serenidade. E sabe o que acontece muitas vezes? Quando você aceita o pior nem acontece, porque sua mente já não está alimentando a ansiedade. Você está tão focado em agir, em se preparar, que as coisas começam a melhorar. Mas mesmo que o pior aconteça, você já tem um plano, já tem força, já tem paz. A maioria das pessoas desaba porque nega a realidade. Não quer pensar no que é difícil, mas isso só as enfraquece. O corajoso é aquele que olha para o pior cenário e diz, se acontecer, eu vou enfrentar. Se não acontecer, melhor ainda. Esse é o pensamento de uma alma treinada. Hoje eu te convido a praticar isso. Pense em algo que te preocupa. Visualize o pior com calma. Respire. Aceite. E depois escreva 3 ações que você pode tomar para se preparar ou melhorar a situação. Faça isso sem pressa, com honestidade. Você vai perceber que a ansiedade diminui e a confiança aumenta. Porque aceitar o pior não é se render, é o primeiro passo para se libertar do medo. E a partir dessa liberdade, você pode construir o melhor. Número 7. O antídoto da preocupação é agir com propósito. A preocupação gira na sua cabeça, rouba sua energia, te paralisa.
É como estar em uma cadeira de balanço, te mantém em movimento, mas não te leva a lugar nenhum. E o pior é que, quanto mais você pensa, mais se desgasta. Mas existe um antídoto simples e poderoso: agir com propósito. Sim, a ação consciente e direcionada é o remédio contra a preocupação. Porque quando você se move, quando faz algo, quando decide, o medo diminui, a mente se esclarece e aquilo que parecia enorme se torna mais administrável. Você não consegue se preocupar e agir com eficácia ao mesmo tempo. A mente não foi feita para funcionar nas duas direções ao mesmo tempo. Ou você está imaginando o pior, ou está resolvendo. Não há espaço para ambos. E se você escolhe agir, começa a quebrar o ciclo. Porque já não está alimentando a ansiedade com suposições, está transformando essa energia em movimento, em progresso, em possibilidade. Muita gente acredita que precisa esperar o medo passar para começar a agir. Mas é o contrário. É quando você age que o medo começa a diminuir, porque sua atenção muda do que pode dar errado para o que você pode fazer agora. E essa é a diferença entre a preocupação destrutiva e a preocupação útil. A primeira te paralisa, a segunda te impulsiona. E cabe a você decidir em qual delas vai permanecer. Isso não significa fazer qualquer coisa por fazer. Significa agir com intenção. Perguntar-se: qual é o próximo passo pequeno e concreto que posso dar hoje para resolver isso? Às vezes será enviar uma mensagem. Outras vezes, pedir ajuda, talvez escrever um plano, mas sempre será algo que te tira da passividade e te conecta com o seu poder. O estoicismo tem uma lição clara sobre isso. Epicteto dizia que não podemos controlar os acontecimentos, mas sim nossas respostas. E muitas vezes, essa resposta é uma ação. Marco Aurélio também insistia que não se deve perder tempo com queixas ou medos, mas sim levantar e fazer o que a natureza espera de nós, cumprir com nosso dever. A ação, segundo ele, é o remédio para a inquietação da alma. Se você está preocupado com sua saúde, haja, melhore sua alimentação, marque uma consulta, comece a se movimentar mais. Se está preocupado com sua situação financeira, haja, faça um orçamento, busque novas fontes de renda, aprenda uma nova habilidade. Se está preocupado com suas relações, haja, converse, peça perdão, estabeleça limites. A solução pode não ser imediata, mas o simples fato de avançar já devolve sua força. E sim, é possível que nem tudo saia perfeito. Mas mesmo quando você erra, você aprende. E ao aprender você cresce. E ao crescer, aquele problema que parecia um monstro já não assusta tanto, porque você sabe que está fazendo sua parte. E está saindo do medo e entrando na mudança. E esse é um lugar muito mais poderoso. A ação também tem um efeito mental muito forte. Ela te mantém no presente, te conecta com o agora. E no agora, quase sempre tudo está bem. A maioria das nossas preocupações está no futuro, em coisas que ainda nem aconteceram. Mas quando você faz algo aqui e agora, está dizendo à sua mente que você tem recursos, que não está indefeso, que pode seguir em frente. Faça de forma simples. Não pense em resolver tudo de uma vez. Pense qual é o próximo passo, apenas um. E depois de dá-lo, pense no seguinte, passo a passo, sem pressa, sem ruído mental. E cada passo será um tijolo na construção da sua calma. Lembre-se, se preocupar é natural, mas permanecer na preocupação é uma escolha. Você pode usar essa inquietação como um sinal, não como uma prisão, como um alerta que diz, é hora de agir. E quando você escolhe agir com propósito, recupera sua clareza, sua confiança e sua paz. Então, da próxima vez que o medo tentar te paralisar, faça a si mesmo esta pergunta: o que eu posso fazer agora, mesmo que pequeno, que me aproxime de uma solução? E faça.
porque é aí que começa a sua verdadeira liberdade. Número 8. Aprenda a escolher suas batalhas e busque a calma acima de ter razão. Há momentos em que você está completamente certo. Você sabe disso, pode provar, tem argumentos, evidências, lógica, e ainda assim decide não discutir. Não porque não consiga, mas porque entendeu que a paz interior vale mais do que ter a última palavra. Porque às vezes, insistir em mostrar que você tem razão é justamente o que te tira a calma. E nesse caso, você não ganha nada, apenas se desgasta. Perder a paz por causa de um ponto de vista é um preço alto demais. Existem pessoas que procuram conflito mesmo quando não há necessidade. Querem contrariar, corrigir, impor, e você pode cair nesse jogo, ou pode se retirar com dignidade. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque entendeu que nem toda batalha merece sua energia. Que vencer uma discussão, muitas vezes, significa perder sua serenidade. E se for preciso escolher, escolha a serenidade. Às vezes, silenciar é um ato de amor próprio, não por medo, nem por indiferença, mas por clareza. Porque você sabe que não precisa provar nada para saber quem é. Porque entende que sua verdade não depende da aceitação dos outros. Porque você parou de buscar validação e começou a priorizar o seu equilíbrio interno. E isso, mesmo que ninguém perceba de fora, é uma forma poderosa de vitória. Quantas vezes, ao tentar provar que tinha razão, você entrou em discussões com pessoas que nem estavam dispostas a ouvir? Quantas vezes, por querer convencer alguém, acabou em um conflito que só te deixou exausto, frustrado ou magoado? Vale a pena se perguntar: o que estou tentando provar e para quê? Isso me aproxima da paz ou me afasta dela? O estoicismo nos ensina a diferenciar o essencial do irrelevante. Epicteto dizia: se alguém te ofende, lembre-se que é você quem escolhe se ofender ou não. E parte dessa escolha está em saber quando se retirar, quando calar, quando deixar passar. Não porque não seja importante, mas porque você é mais importante. Sua saúde mental, sua energia, sua estabilidade, tudo isso é precioso demais para ser desperdiçado em brigas sem propósito. Da próxima vez que alguém quiser te provocar, respire. Pergunte se vale a pena. Essa troca vai acrescentar algo ou só vai alimentar o ego? Estou reagindo por orgulho ou respondendo com consciência? Se a resposta for que não vale a pena, afaste-se. Sorria. Mude de assunto. Fique em silêncio. Você não precisa vencer para provar seu valor. Seu valor está em não se deixar arrastar. E quando você consegue fazer isso, percebe algo poderoso, você não reage. Você escolhe, você não explode, você decide, você não se deixa levar por qualquer provocação. Você se torna dono de si mesmo. E isso é mais forte do que qualquer argumento. Porque a verdadeira força não está em levantar a voz, mas em saber quando não levantar. Você não precisa ter razão para ter paz, mas precisa de paz para viver com sentido. Isso não significa que você nunca deve se posicionar, que nunca deve impor limites ou expressar o que sente. Significa que você escolhe com sabedoria quando fazer isso. Que você não age por impulso, mas com intenção. Que seu objetivo não é vencer o outro, mas manter o seu equilíbrio. E quando você vive assim, seu mundo muda. Porque você já não está à mercê de cada comentário, cada mal-entendido, cada discordância. Você está no seu centro. Pratique. Da próxima vez que alguém quiser discutir, observe o impulso. Sinta aquela vontade de responder e depois solte. Observe como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Observe como se retirar pode ser mais corajoso do que ficar. Observe como ceder, às vezes,
É um ato de sabedoria, não de fraqueza. E se você conseguir, se for capaz de escolher sua paz antes do seu ego, vai perceber algo maravilhoso. Você começa a viver com mais leveza, mais liberdade, mais calma. Você já não precisa provar nada, porque o mais importante, você já conquistou o domínio sobre si mesmo. Então, nem sempre tenha razão, tenha paz. E quando precisar escolher entre vencer uma discussão ou preservar o seu equilíbrio, escolha o segundo. Porque no fim do dia, o que realmente importa não é se você tinha razão, mas se soube manter sua serenidade. E isso, sem dúvida, é a verdadeira vitória. Número 9. Cultive a gratidão e a bondade para fortalecer sua paz interior. Quando você escolhe enxergar o que tem em vez do que falta, algo profundo muda dentro de você. Quando decide ser gentil, mesmo quando ninguém retribui, você se torna o dono da sua paz. Porque a gratidão e a bondade não são apenas qualidades bonitas, são ferramentas de transformação real. Cada vez que você agradece, está treinando sua mente para focar no que funciona, no que você já tem, no que te sustenta. E cada vez que age com bondade, está construindo uma ponte entre seu mundo interior e o dos outros, uma ponte que sustenta seu bem-estar emocional. A maioria de nós vive tão focada no que falta, no que não vai bem, que acaba esquecendo o essencial: respirar, comer, estar seguro, ter alguém que nos ama, possuir uma mente que pensa, um corpo que caminha, um novo dia para tentar novamente. Quando você presta atenção nessas coisas simples e as agradece, descobre que não precisa ter tudo para se sentir completo, só precisa reconhecer o que já está presente. Isso não significa ignorar os problemas. Significa equilibrar a balança, significa parar de viver no modo reclamação e começar a viver no modo consciência. Porque a reclamação constante turva a mente, esgota a alma, fecha portas. Em contrapartida, a gratidão abre o olhar, abre o coração, abre a possibilidade de viver com mais leveza. E se além disso, você escolhe ser gentil, até mesmo com quem não é com você, começa a construir algo que poucos conseguem, uma paz interior que não depende dos outros. A bondade nem sempre é fácil. Às vezes, o ego quer devolver na mesma moeda, mas é aí que entra a escolha consciente. Não se trata de deixar que te pisem, trata-se de agir a partir do seu centro e não da reação. Uma palavra gentil, um gesto sincero, um perdão oferecido, uma ajuda sem interesse. Tudo isso tem um impacto direto na sua saúde mental. Porque quando você doa sem esperar algo em troca, se conecta com o que há de mais puro em você. E quando agradece pelo que tem, se afasta da mentalidade de escassez e entra em uma abundância emocional. Segundo o estoicismo, não precisamos que as coisas mudem para ficarmos bem. Precisamos mudar a nossa percepção sobre elas. Epicteto dizia que a verdadeira riqueza não está em ter muitas coisas, mas em precisar de pouco. E parte de precisar de pouco é estar profundamente grato pelo que já se tem. Marco Aurélio, mesmo em meio ao caos do império, escreveu que uma boa vida depende mais da alma do que do destino. E a alma se fortalece com gratidão e virtude. Uma prática simples, mas poderosa, é manter um diário de gratidão. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes acontecimentos. Pode ser o sabor de um café, uma conversa, o silêncio, o riso de alguém que você ama. Faça isso todos os dias. Não importa se estiver cansado, triste ou frustrado. A constância nessa prática treina sua mente a enxergar a luz, mesmo nos dias nublados. Pratique também a bondade consciente, não apenas quando estiver de bom humor. Faça disso um exercício diário.
Abrir a porta para alguém, cumprimentar com intenção, ouvir sem interromper, responder com calma. Esses pequenos atos geram uma grande diferença, não só para os outros, mas também para você. Porque quando você escolhe a bondade, escolhe a paz, você não precisa ser perfeito, só precisa ser coerente. Agradeça, seja gentil. E quando não conseguir fazer isso com os outros, faça com você mesmo. Não fale com dureza, não se julgue sem compaixão. Você também merece sua gentileza. Você também merece sua gratidão. Reconheça seu esforço. Celebre seus avanços. Honre sua caminhada. Se você fizer isso todos os dias, te prometo que algo dentro de você vai começar a mudar. Não porque tudo lá fora seja perfeito, mas porque você decidiu estar em paz com o que existe. Você escolheu focar no que soma. Você decidiu viver a partir da gratidão e agir com bondade. E quando você faz isso, tudo pesa menos. Tudo flui melhor. Porque você está alinhado com o essencial. Está vivendo a partir do que há de mais elevado em você. E isso, independentemente do que aconteça lá fora, é liberdade. Número 10. Boa companhia é fundamental para a paz interior. Aquilo que você permite ao seu redor transforma o que acontece dentro de você. As pessoas com quem você mais convive não apenas preenchem seus dias, elas também moldam sua mente, suas emoções, seus hábitos e suas aspirações. Por isso, se você está em busca de paz interior, clareza mental ou crescimento espiritual, a companhia que escolhe é um dos fatores mais determinantes. Porque até a chama mais forte pode se apagar se estiver cercada por ventos hostis. E às vezes, a alma mais nobre se contamina apenas por conviver demais com vozes que não acreditam nela. Não se trata de julgar ou se sentir superior a quem ainda não despertou. Trata-se de proteger o que há de mais valioso em você, seu estado interior. Existem pessoas que drenam, que reclamam o tempo todo, que vivem no conflito, que enxergam tudo de forma negativa e te arrastam para o julgamento, o pessimismo, a crítica. E sem perceber, você começa a se parecer com isso. Porque a gente não apenas ouve os outros, a gente os absorve. A gente se torna semelhante àquilo que frequenta. Por isso, observe com atenção com quem você tem passado seu tempo. Como você se sente depois de estar com certas pessoas, mais leve ou mais tenso, mais motivado ou mais vazio. Essas pessoas te inspiram ou te puxam para trás. Talvez você precise começar a impor limites, não com raiva, mas com amor próprio, não com rejeição, mas com clareza. Porque quando você sabe para onde está indo, entende que nem todos podem te acompanhar. Do outro lado está a boa companhia, aquela que te eleva, que te confronta com respeito, que acredita em você quando você mesmo duvida, que te impulsiona a crescer, a aprender, a ser melhor. Essas pessoas nem sempre são muitas, mas são essenciais, porque nas palavras delas você encontra incentivo, na presença delas refúgio, e no exemplo delas direção. Cerque-se de pessoas que cuidam da mente, que honram as palavras, que vivem com intenção e não por reação. Elas vão te ajudar a construir uma mente forte e um coração em paz. O estoicismo também fala sobre isso. Sêneca alertava que a companhia de pessoas viciosas pode corromper até mesmo o sábio mais disciplinado. Epicteto recomendava estar com aqueles que cultivam a virtude, não apenas com quem busca prazer ou sucesso superficial. Marco Aurélio resumia da seguinte forma: a alma se colore com a tonalidade dos seus pensamentos, e esses pensamentos são influenciados pelas vozes que você mais escuta. Por isso, se você quer paz, cerque-se de quem também a cultiva. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos, talvez reduzindo o tempo com quem te drena,
Talvez buscando uma nova comunidade, um espaço onde se fale com respeito, propósito, consciência. Talvez seja hora de se aproximar mais das pessoas que você admira, mesmo que apenas lendo seus livros, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo com seus exemplos. Isso também é companhia. E não se esqueça, você também pode ser essa boa companhia para os outros. Seja quem inspira, quem ouve sem julgar, quem não alimenta o drama, quem constrói em vez de destruir. Porque aquilo que você oferece ao mundo também é o que você atrai. E quando você se torna uma presença de paz, a paz começa a te acompanhar. A qualidade do seu entorno influencia diretamente a qualidade da sua vida interior. Cerque-se de pessoas que falem com verdade, que corrijam com amor, que te desafiem a crescer. Pessoas que, quando te veem vacilar, não zombam nem te criticam, mas estendem a mão para te ajudar a voltar para si mesmo. Essa é a companhia que te mantém firme no caminho. E se hoje você se sente sozinho nesse processo, não se desespere. Às vezes, se afastar do que te enfraquece é o primeiro passo para abrir espaço ao que te fortalece. Tenha paciência. Enquanto você se transforma, novas pessoas vão chegar, porque a energia que você emite é a energia que você atrai. E se você permanecer fiel aos seus valores, aquilo que você precisa vai encontrar o caminho até você. A paz também se constrói pelas vozes que você escolhe ouvir, pelos vínculos que você escolhe cultivar. Faça isso com intenção. Faça isso com amor. Porque quando você se cerca de luz, o seu interior também começa a brilhar. Número 11. Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente queria só porque pensou no que os outros iriam dizer? Quantos sonhos você guardou em silêncio por medo de ser criticado, julgado ou mal interpretado? É impressionante como a opinião alheia, uma ideia que nem sequer é sua, pode ter tanto poder sobre suas decisões. E o mais triste é que, muitas vezes, nem é uma opinião real. É uma suposição, algo que você inventou na sua mente e, mesmo assim, deixa que isso te paralise. Viver preocupado com o que os outros pensam de você é como viver em uma prisão invisível. Você não vê as grades, mas as sente, e elas são feitas de insegurança, necessidade de aprovação, medo de rejeição. O problema não é a crítica em si. O problema é quanto de si mesmo você entrega só para evitá-la. O quanto você se esconde, o quanto finge, o quanto se limita para caber em um molde que nem foi você quem escolheu. E isso, pouco a pouco, mata a sua autenticidade. Mas existe uma verdade poderosa que pode te libertar. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma para realmente pensar em você. E quem te julga, geralmente o faz a partir das próprias inseguranças, não de uma verdade absoluta. Ninguém tem autoridade para definir quem você é ou o que você merece. Só você, só a sua consciência, só o seu propósito. Parar de se importar com a opinião dos outros não significa se tornar insensível ou arrogante. Significa recuperar seu poder. Significa voltar para si mesmo. Tomar decisões baseadas na sua convicção e não no medo. Porque, quando você escolhe viver de acordo com seus valores, mesmo que isso incomode alguns, você está sendo livre. E a liberdade interna é a única liberdade verdadeira. O estoicismo é muito claro sobre isso. Epicteto dizia: se você tenta agradar a todos, vai perder a sua alma. Ele também ensinava que quem depende da aprovação externa se torna escravo das vontades dos outros. Marco Aurélio refletia que as pessoas vão falar de qualquer jeito, não importa o que você faça. Então, por que não fazer o que você realmente quer? Por que viver preso a expectativas que nem são suas? Enfrente o medo do julgamento. Fale quando tiver algo importante a dizer, mesmo que sua voz trema.
Expresse sua ideia, mesmo que ela seja diferente. Vista-se como quiser, mesmo que não agrade a todos. Comece aquele projeto, grave aquele vídeo, mude de caminho se o seu coração pedir. Você não está aqui para cumprir o plano de ninguém. Está aqui para honrar a sua verdade. E sabe o que acontece quando você começa a viver a partir de si mesmo? Os outros também percebem. Talvez no começo você incomode, mas com o tempo você inspira. Porque não há nada mais poderoso do que uma pessoa autêntica que vive sem medo do que os outros vão pensar. Essa pessoa transmite força, convicção, luz. E essa luz não vem de agradar a todos, vem justamente de ter parado de tentar. Pratique isso todos os dias. Toda vez que sentir vontade de se calar, pergunte-se: estou fazendo isso por respeito a mim ou por medo dos outros? Toda vez que adiar um sonho, pergunte-se a quem estou tentando agradar. E sempre que agir, que seja a partir do seu centro, da sua verdade, porque é só daí que nasce a verdadeira paz. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser você. E ser você já é o suficiente. As pessoas que realmente importam não exigem máscaras, elas te aceitam mesmo sem entender tudo sobre você. Mas você só vai descobrir isso quando tiver coragem de ser quem é, sem disfarce, sem medo, sem pedir permissão. Hoje pode ser o primeiro dia em que você deixa de carregar essa pressão invisível. O dia em que decide caminhar mais leve, falar com mais clareza, viver com mais autenticidade. Você não precisa que todos te entendam. Só precisa se respeitar o suficiente para seguir o seu próprio caminho. E quando fizer isso, quando olhar para trás e ver tudo o que conquistou apenas por ter se permitido ser você mesmo, vai entender que nenhuma opinião alheia valia tanto quanto a sua liberdade. A sua vida não foi feita para ser validada, foi feita para ser vivida. E viver começa no momento em que você para de pedir permissão. Número 12. Reduza a sobrecarga de informação para evitar o esgotamento mental. Você está se esgotando, mas não pelo que faz, e sim por tudo que consome. Informação constante, notificações sem fim, manchetes alarmantes, mensagens que não param. Sua mente não foi feita para processar tanto, tão rápido, o tempo todo. Por isso você se sente cansado, mesmo sem ter feito nada físico. Porque o esgotamento mental nasce de uma mente saturada, de uma atenção fragmentada, de um foco roubado por milhares de estímulos. E se você não decidir proteger seu espaço mental, ninguém vai fazer isso por você. Vivemos na era do excesso de dados, de opiniões, de distrações. E cada vez que você abre um aplicativo, seu cérebro entra em estado de alerta. Cada vez que faz scroll, você está treinando sua mente para não parar, para não refletir, para não estar presente. E isso tem um custo. O preço é a sua clareza, sua criatividade, sua serenidade, porque não há como ter paz quando a mente não desacelera. É necessário impor limites, não apenas ao que você faz, mas ao que você permite entrar. Nem tudo que está disponível é necessário. Nem tudo que você pode ler te acrescenta. Nem tudo que você pode assistir te nutre. E se você não filtra, se enche de ruído. E o ruído, por mais inofensivo que pareça, desgasta seu foco, seu ânimo, sua conexão consigo mesmo. Reduza a quantidade de informação que consome. Escolha conscientemente a quem você ouve, que tipo de conteúdo você segue. Quantas vezes por dia você se expõe a notícias, redes sociais, opiniões alheias. Você não precisa estar por dentro de tudo para viver bem. Na verdade, muitas vezes, quanto menos ruído externo há, mais clareza interna você encontra. Porque o silêncio também é uma fonte de sabedoria,
e só no silêncio você pode ouvir a sua própria voz. O estoicismo lembra a importância de proteger a alma da contaminação externa. Sêneca já alertava: há séculos leitura demais e de forma dispersa não educa o espírito, enfraquece. Não se trata de saber muito, mas de saber bem. Não é sobre encher a cabeça, é sobre treiná-la. Epicteto ensinava que o essencial é distinguir entre o que depende de você e o que não depende. E sabe o que não depende de você? Tudo o que os outros dizem, postam ou gritam. Mas depende de você o que decide deixar entrar na sua mente. Comece com um passo simples. Desative notificações desnecessárias. Silencie quem só espalha ruído ou drama. Reserve momentos do seu dia para ficar completamente desconectado, sem celular, sem notícias, sem estímulos. Crie espaços para o pensamento profundo, para o descanso mental, para o silêncio, não como luxo, mas como necessidade. Porque uma mente clara é uma mente forte. E quando você reduz o excesso, começa a perceber o que realmente importa. Você terá mais tempo para o essencial, mais energia para seus projetos, mais presença nas suas relações. Vai conseguir ler com atenção, ouvir com profundidade, pensar sem interrupções. Vai voltar para si, e nesse retorno sentirá alívio, porque já não estará correndo atrás de cada estímulo, estará escolhendo. E escolher é poder. Não confunda estar ocupado com estar focado. Não confunda estar informado com estar em paz. Você não precisa de mais dados. Você precisa de mais direção. E essa direção só aparece quando a mente está limpa, quando você pode pensar sem o eco constante do que vem de fora, quando você pode parar sem se sentir culpado, quando você pode viver sem estar preso ao que está acontecendo lá fora. Assuma responsabilidade pelo seu ambiente mental. Faça uma limpeza consciente. Elimine o que te suga. Preserve o que te nutre. Volte ao simples, ao lento, ao profundo, porque é aí que está a força. Não em saber tudo, mas em saber o que realmente importa. Lembre-se, uma mente saturada não toma boas decisões. Uma mente sobrecarregada se torna reativa, ansiosa, dispersa. Mas uma mente clara é capaz de ver com perspectiva, de agir com calma, de viver com sabedoria, e é isso que você merece. Chega de esgotamento desnecessário. Chega de ruído disfarçado de necessidade. Hoje você pode escolher viver com mais intenção. E essa escolha começa filtrando o que você permite entrar. Porque sua paz vale mais do que qualquer dado. Porque seu foco é mais valioso do que qualquer tendência. E porque seu bem-estar começa por aquilo que você decide não consumir. Número 13. Comece o dia com atividades conscientes e nutritivas para a mente. O que você faz ao acordar não é apenas um hábito, é uma declaração. É uma mensagem que você envia à sua mente e ao seu corpo sobre como pretende viver aquele dia. Se a primeira coisa que faz é olhar o celular, ler mensagens ou abrir as redes sociais, sua mente já começa o dia em modo de reação, ansiedade e comparação. E assim, fica muito mais difícil ter clareza, calma ou foco. Mas se você decide começar o dia com intenção, com ações que te nutrem, tudo muda. Porque não importa quanto barulho exista lá fora, o que realmente faz diferença é o silêncio que você cultiva por dentro. Despertar não deveria ser uma corrida. Deveria ser uma acolhida, um espaço sagrado para você, para a sua alma, para a sua energia. E você não precisa de horas para isso. Às vezes, apenas alguns minutos de presença consciente já transformam completamente o ritmo da sua mente. Você pode começar com uma respiração profunda. Inspirar pelo nariz, sentir seu corpo vivo, presente, agradecido. Expirar devagar e soltar à pressa.
Com esse simples gesto, você já está plantando serenidade. Pode preparar uma bebida quente, um chá ou café, mas não no modo automático. Faça disso um ritual. Observe o vapor, sinta o aroma, saboreie o primeiro gole como se fosse único. Esse momento pode parecer insignificante, mas se for vivido com atenção, se torna uma prática de presença. Você está treinando sua mente a estar aqui e agora, não nas tarefas, não nas preocupações aqui. Escrever também é um ato poderoso. Você pode tirar alguns minutos para esvaziar sua mente em um diário. Anotar o que sente, o que espera do dia, pelo que é grato. Não precisa ser poeta, só precisa ser honesto. Escrever é colocar ordem no caos interno, é clarear seu caminho antes de sair ao mundo. É se escutar antes de ter que ouvir todos os outros. E se puder, medite, mesmo que por 5 minutos, não para esvaziar a mente, mas para observá-la, para perceber quão rápido ela corre quando você não presta atenção. Sentar-se em silêncio e observar os pensamentos sem julgá-los é uma forma de retomar o controle. É como afinar um instrumento antes de tocar uma grande música. Se você afina sua mente no início do dia, tudo o que vier depois será mais harmonioso. O estoicismo também ensina a importância de começar o dia com clareza. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao despertar, ele precisava lembrar a si mesmo do que poderia esperar do mundo, dificuldades, ignorância, obstáculos, mas também que tinha o poder de escolher como reagir. Esse exercício matinal não era pessimismo, era preparação. Era um treino mental para não ser vítima do inesperado. E nós podemos fazer o mesmo. Não se trata de ter uma manhã perfeita. Trata-se de ter intenção, de escolher conscientemente como você quer começar. Porque o primeiro pensamento do dia ecoa, a primeira emoção se espalha. E se você escolher começar com gratidão, calma e foco, estará construindo uma base sólida para o que vier. Você não pode controlar tudo o que acontecerá, mas pode controlar como chegar a cada momento. Troque o impulso de pegar o celular pelo hábito de colocar a mão sobre o peito. Respire. Pergunte-se como me sinto hoje, do que eu preciso, o que quero plantar neste dia. E a partir disso, haja, comece pequeno, um passo de cada vez, mas seja firme. Não entregue esse primeiro momento ao que é externo. Faça dele algo seu. Faça dele algo sagrado. E se um dia você falhar, não se culpe. Tente novamente no dia seguinte, porque esse hábito não é uma meta, é um caminho, um compromisso com você mesmo, com o seu bem-estar, com sua paz. Comece o dia com você antes de começar com o mundo, porque você é raiz, e se cuidar da raiz, tudo mais floresce. Então amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se, você pode escolher como começar, pode escolher com o que preencher sua mente, pode escolher com o que alimentar sua alma, e esse simples ato de escolha pode mudar tudo. Número 14. O corpo precisa de descanso, mas a mente também. Você está cansado, mas não apenas fisicamente. Sente o peso nos ombros, mas também sente a mente sobrecarregada. Tem dificuldade para se concentrar, para tomar decisões, para estar presente. Isso não é coincidência. Vivemos dando ao corpo pequenas pausas, mas à mente quase nenhuma. E isso tem um preço. Porque mesmo que o corpo pare, se a mente continua acelerada, o descanso não é real. O verdadeiro esgotamento muitas vezes vem de não saber desligar a mente. A maioria das pessoas entende que é preciso dormir para ter um bom desempenho, mas poucos entendem que também é necessário silêncio, pausa, desconexão consciente, para que a mente possa respirar. E não estou falando de dormir 8 horas.
Estou falando de momentos durante o dia em que a mente não esteja resolvendo, planejando, lembrando, comparando, reagindo. Momentos em que você possa simplesmente estar, sem fazer, sem pensar tanto, apenas estar. Quando sua mente não descansa, seu corpo sente. E isso não é exagero. Estresse crônico, ansiedade, insônia, desequilíbrios hormonais, inflamações. Tudo isso, muitas vezes, nasce de uma mente superestimulada, saturada, que nunca encontra pausa. E o mais preocupante é que normalizamos isso. Vivemos no modo automático, respondendo e-mails, vendo notificações, pulando de uma tarefa para outra sem respirar. E no fim do dia, você se pergunta por que está tão exausto, mesmo sem ter feito tanto. O descanso mental não é luxo, é necessidade. E você não precisa de um retiro espiritual para isso. Pode começar hoje, aqui mesmo agora. Basta desligar o ruído por alguns minutos, fechar os olhos, sentir a respiração, observar o corpo, deixar o silêncio te envolver, mesmo que por apenas 5 minutos. Porque o descanso mental não está na quantidade de tempo, mas na qualidade da presença. O estoicismo também compreendia isso. Marco Aurélio, mesmo carregando o peso do Império Romano, escrevia sobre a importância de se retirar para dentro de si. Ele dizia que existia um espaço interior onde, se soubéssemos encontrá-lo, poderíamos sempre nos refugiar. Um lugar onde era possível reconectar-se com a essência, longe do ruído, do julgamento, da pressão externa. Esse retiro mental, esse santuário interior, também é possível para você. Só é preciso praticar. Comece de forma simples. Antes de iniciar o dia, fique alguns minutos em silêncio. Não abra o celular imediatamente. Não mergulhe na lista de tarefas. Apenas respire. Sente-se com você mesmo. Escute o que está aí dentro. No meio do dia, dê-se 5 minutos para fechar os olhos. Se puder, saia para caminhar sem o celular. Observe, sinta, respire, e antes de dormir, em vez de encher a mente com telas ou notícias, dê a ela um descanso real. Agradeça, solte. E se um pensamento insistir em invadir esse espaço, não lute. Apenas observe. Deixe passar. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa. Você é o espaço entre um e outro. E quanto mais praticar isso, mais perceberá que pode parar a roda. Pode sair do automático. Pode escolher o silêncio. Porque nesse silêncio, algo belo acontece, você recupera a clareza. A mente desacelera. O corpo relaxa. Seu sistema nervoso se regula. E aquilo que antes parecia impossível, agora se mostra com mais perspectiva. Porque o descanso não apenas restaura, ele também revela, mostra o que realmente importa. Lembra que estar em paz vale mais do que estar ocupado. Você não precisa ser perfeito, apenas constante. Não precisa meditar por 1 hora, apenas respirar com intenção por alguns minutos. Não precisa se desligar do mundo, apenas se reconectar com você mesmo. E essa reconexão transforma sua energia, sua saúde, seu foco. Não continue se empurrando até o limite. Não acredite que descansar é perder tempo. É o contrário. É recuperá-lo. É fazer esse tempo render mais. Porque uma mente que descansa é uma mente que cria, que ama, que decide com sabedoria. Faça do descanso mental uma prática diária. Não como fuga, mas como compromisso com você. Seu bem-estar começa no momento em que você decide se cuidar. E se cuidar também significa dar a si mesmo permissão para parar, para respirar, para não fazer nada. E que isso seja suficiente. Porque nem sempre você precisa avançar. Às vezes, só precisa ficar quieto.
e nesse silêncio, lembrar quem você é, e a partir disso, voltar ao mundo mais claro, mais forte, mais em paz. Número 15. Estabeleça rotinas que promovam o bem-estar físico e mental. Há momentos em que parece que a ansiedade surge do nada. Um nó no estômago, uma pressão no peito, pensamentos acelerados que você nem sabe de onde vieram. E sim, às vezes existem causas emocionais profundas, mas muitas outras vezes esse estado mental difícil de lidar tem causas mais simples, mais cotidianas, mais físicas. Você não dormiu bem, não se movimentou o dia todo, se alimentou mal, está desidratado, e seu corpo, que é a base da sua mente, começa a entrar em colapso. E você acha que é só ansiedade, quando na verdade é falta de cuidado. Por isso, se você realmente quer controlar sua mente, precisa começar cuidando do seu corpo. Não como uma obrigação estética, mas como um ato de respeito, como uma forma de devolver equilíbrio ao seu sistema. Quando você se exercita, mesmo que seja apenas uma caminhada de 20 minutos por dia, está liberando tensão acumulada, está oferecendo à sua mente uma válvula de escape, uma forma de soltar o estresse que ela não sabe como eliminar. Está produzindo endorfinas que melhoram o humor, regulam os pensamentos e estabilizam as emoções. O mesmo acontece com a alimentação. Se você vive à base de cafeína, açúcar e alimentos ultraprocessados, seu corpo entra em um estado de inflamação constante. E isso não afeta apenas sua saúde física, afeta também seu equilíbrio emocional. Comer bem não é moda, é fundamento. Alimentos reais, frescos, equilibrados, hidratação constante. Decisões pequenas que, apesar de simples, impactam diretamente como você pensa, sente e reage à vida. E não se esqueça do descanso. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar. Seu corpo precisa se desconectar, processar, reparar. E se você não dorme o suficiente, seu sistema nervoso entra em alerta. Você começa o dia em modo de sobrevivência, se irrita com mais facilidade, pensa mais devagar, toma decisões piores. Por isso, estabelecer uma rotina noturna também faz parte do seu bem-estar. Desligue as telas antes de dormir. Respire profundamente. Leia algo leve. Permita que sua mente desacelere antes de se entregar ao sono. O estoicismo também falava sobre autocuidado, mesmo que com outras palavras. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não negligenciar o corpo, porque a mente precisa de um templo forte e limpo para habitar. Epicteto dizia que não se pode aspirar à sabedoria se negligencia a disciplina física, porque corpo e mente são um só. Se você quer ter pensamentos claros, emoções estáveis e decisões firmes, precisa começar com uma base sólida, e essa base é a sua rotina diária. Mas você não precisa ser radical. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar com intenção. Acorde um pouco mais cedo para se movimentar. Beba água assim que despertar. Planeje suas refeições com mais consciência. Reserve um momento do dia para estar em silêncio, sem distrações. Observe como cada uma dessas ações, pequenas, mas consistentes, transforma o seu dia. Sua energia muda, sua mente se organiza, suas emoções se regulam. E o mais bonito é que, quando você repete esses hábitos com constância, eles se tornam parte de quem você é. Você não precisa mais se forçar, eles fluem naturalmente. E aquilo que antes parecia impossível, sentir-se em paz, ter clareza mental e estar presente, começa a se tornar o seu normal. Porque não se trata de fazer algo extraordinário. Trata-se de fazer o simples com consciência, repetidamente, dia após dia, até que sua rotina se torne seu refúgio. Não espere a ansiedade te derrubar para agir.
Não espere estar exausto para perceber que precisa se cuidar. Comece hoje. Cuide do que você faz com o seu corpo e verá sua mente melhorar. Cuide dos seus hábitos e verá sua vida mudar. Porque no fim das contas, o bem-estar não é sorte. É construção. Uma construção feita com cada pequena decisão que você toma por si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma decisão firme de transformar sua mente e recuperar sua paz. Agora, fortaleça ainda mais esse compromisso. Vá até os comentários e escreva: hoje escolho a paz interior. Sou estoico. Grave isso, não apenas com palavras, mas com intenção. Repetir isso não é só um gesto, é uma declaração de poder. Uma semente plantada no seu subconsciente para viver com mais calma, mais clareza e mais controle. E se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente a cada dia.